conversar sobre primeiros socorros, temos ainda o nosso espaço de criatividade e as nossas bolachas sortidas a serem feitas na nossa cozinha e, obviamente, mais música. Tudo isto para si nesta hora. Portanto, acompanhe-nos até quando forem 12 horas. Já tivemos momentos também intensos nesta edição que podem, obviamente, serem vistos no aplicativo STV Play. O download é feito na App Store ou Play Store. É bom que tenha este aplicativo no seu telemóvel ou tablet, porque a qualquer momento vai poder conectar-se à STV de onde quer que esteja. Sim, mais histórias inspiradoras para conhecer e desta vez vamos ao nosso espaço de criatividade no qual vamos conhecer Miguel Martel, que é Miguel Maria Senque, ele que é um artesão que se dedica à produção de bolsas, de mochilas e tantos outros artigos belíssimos, é preciso que se diga. Aliás, temos muitos aqui a fazerem o nosso cenário, vão poder acompanhar. Queremos conversar em torno deste trabalho que já vem fazendo há alguns anos e tem parceria com outras marcas, já fez parceria com várias marcas e estilistas nacionais e com reconhecimento igualmente aqui a nível do país e fora de Moçambique. Miguel Maria, bom dia, bem-vindo ao Manhãs Alegres, é um prazer conhecê-lo e parabéns pelo belíssimo trabalho que faz. Antes de mais, queríamos perceber como é que foi o início da sua jornada neste processo de confecção de bolsas, de cintos, carteiras, mochila, entre outros, e o que o motivou efetivamente a manter-se neste ramo. Muito obrigado, Pumula. É um prazer estar aqui convosco e conhecer-te pessoalmente, né? É recíproco. Em primeiro lugar, quero saudar a todos em casa, os telespectadores que estão a acompanhar o programa Manhãs Alegres. Para mim é um grande privilégio estar aqui para falar um pouco da marca Angu, como ela começou. E, bem, a marca Angu começa depois de uma situação em que o jovem acaba a escola e precisa de algo para fazer para poder se sustentar. Então, procurei algo para fazer e depois achei algo bem ideal, bem sugestivo, que era fazer carteiras. Então, comecei de forma bem amadora e minha irmã, Celina, ela ouviu-me a comentar sobre e até viu alguns protótipos que eu já havia feito e apresentou-me a um mano chamado Enoch, que desde já mando um grande abraço para ele, que pode ensinar-me um pouco desta área da costura de bolsas, confecção de bolsas, mochilas, entre vários outros artigos ligados à área da costura. Então, uns 2 anos e meio a aprender, depois de lá, segui o meu rumo. Fundei a marca Anguvo em 2016, por aí. Fui aumentando as minhas habilidades de costura, mais pesquisa, entre várias outras coisas que fiz para poder melhorar, né? E cá estamos, produzindo mochilas, diferentes mochilas, conforme as amostras aqui, que temos. Então, tenho comercializado essas mochilas dentro do mercado aqui, nacional, algumas mochilas para fora e tal. Então, trabalhamos nesse sentido. Acredito que seja uma breve história de como surgiu a marca. É verdade, super interessante e em 6 anos, 6 não, agora são mais, diria 8 anos desde que estabeleceu a marca Anguvo, dá para perceber os resultados. Daí gostava de perceber como é que foi a dinâmica, como é que foi fazer acompanhamento àquilo que são as tendências ao passar dos anos, porque imagino que tenha evoluído nestes anos, diz que há um trabalho de pesquisa constante que vai desenvolvendo. Portanto, como é que foi esta jornada em termos de desenvolvimento de novos artigos, de oferecer novos produtos, novas opções ao mercado? Bem, isto como negócio tem diferentes áreas. Tem a parte técnica da produção em si. Depois tem a parte comercial. São 2 coisas que são bem distintas. Então, primeiramente, o que eu aprendi foi a técnica. Então, deparei-me com situações em que tive que aprender um pouco da parte do comércio em si. Então, a parte do comércio está ligada um pouco ao marketing, o que está a bater no mercado, quais são as tendências. E de início sofri um pouco, porque fiz de forma amadora, fazia o que me vinha à cabeça, então isso sufocou-me financeiramente, mas pude aprender
de acordo com a parceria que tive com algumas pessoas, como o Nivaldo, como a Afrorik, Afroric, sim. como várias outras marcas, que eles levavam isso como um negócio. Então, no negócio não se faz aquilo que a gente gosta totalmente. Tem que mixar um pouco com aquilo que as pessoas querem. Então, aprendi dessa forma a pesquisar e olhar o que está a bater e fazer isso. E se algo que não está a bater, retirar imediatamente do mercado. Porque isto é um negócio, estamos a seguir um rumo para ter algum rendimento, né? Muito bem. Em termos de materiais, nós percebemos que há muito da identidade nossa. Quais são os materiais que têm privilegiado no seu trabalho? Já percebi também que não é apenas o que gosta, mas é aquilo que o mercado precisa. Há esta visão. Daí, gostava de perceber mais sobre os materiais que têm privilegiado. Muito bem. De início, a marca surge como um GUVO. Um GUVO, N-G-U-V-U, Que tem um significado tem um também. significado, é Xangana, né? Um GUVO. Tecido, lenço, entre várias outras coisas. Então, isso faz jus àquilo que o meu foco primário, que seria fazer pastas com caplana. A questão da africanidade. Algo representativo como africanos. Temos a nossa própria moda, que ela pode ser contada através da própria caplana, fazer artigos convencionais, usados a nível internacional, mas que tal com caplana? Então, o meu foco primário foi exatamente esse. Mas como vi, né, isto é um negócio e vi que existe um bolo no mercado de pessoas que curtem um pouco mais de materiais convencionais, bolsas convencionais. Então, depois tem várias outras linhas de outros materiais, tais como lonas, napas, materiais genuínos, estou a falar concretamente de couro. Então, tem essas linhagens de produção. Muito bem. E há valores que procura transmitir com o seu trabalho. Aliás, o nome, ou seja, a marca já nos diz muito disso. Daí gostava de perceber quais são os principais valores que eu gostaria de transmitir. O seu trabalho transcende as fronteiras aqui do nosso país. E, portanto, neste sentido, quais são os principais valores, quais são as principais mensagens, qual é a identidade que faz questão que cada uma das suas peças transmita? O africano é belo. É uma questão de representatividade da africanidade. A África em si, já ouvi uma vez uma cantora moçambicana dizer que uma cultura sem identidade não é um povo, aliás, acho que um povo Um sem... povo sem identidade, acredito que seja isso. Sem cultura, não tem identidade, não acredito tem que seja identidade, isso. exatamente isso. Então, nós podemos nos fazer representar. Eu acredito que a diversidade cultural, a diversidade de raças e cores é algo belo. Então, nós não precisamos se representar com aquilo que é lá de fora. Nós temos as nossas próprias marcas, nós temos as nossas próprias formas de ser, estar, que de lá fora também vem de forma muito bela. Então, as pastas também podem transmitir isso, podem nos transmitir a nossa africanidade, a nossa cultura, a nossa identidade. E os europeus, os asiáticos, gostam disto. Eles, quando vêm por aqui, não estão à procura de comprar coisas que já apanham lá. Ou é a cultura deles. Eles estão à procura de algo diferente. Então, acho que esse intercâmbio, esse mix de coisas faz com que as coisas sejam bem interessantes. Muito bem, de fato. Agora, quanto aos processos criativos, queremos pedir que nos falasse um pouco do processo criativo por trás das suas criações e, acima de tudo, de onde é que vem a inspiração para os seus designs? O desenho, assim como eu disse, é o que está a bater no mercado, uma pesquisa, as grandes marcas, né? Não podemos ser tão distintos, né? Temos que tentar ter um ponto de equilíbrio. Então, as grandes marcas, o que está a bater, coisas funcionais. Às vezes podemos, dentro da criação, podemos criar outras coisas que sejam funcionais, porque, no fundo, as coisas, as pastas, as bolsas, elas têm que serem, além de belas, ou têm que serem funcionais. Então, por exemplo, o Pumula precisa de uma pasta, mas o Pumula precisa de uma pasta para quê? Ele precisa de uma pasta para ir ao serviço. Então, dentro dessa demanda ou dentro desse entender, cria-se algo funcional, que tenha bolsos, que dá para colocar o computador. Então, quantos Pumulas existem em Maputo que querem?
Se a demanda for maior, por que não fazer? Por que não apresentar algo sugestivo para o Pumula? Então é basicamente por aí. Muito bem. E há espaço aqui para o cliente também dar os seus palpites, ou a criatividade é inteiramente da sua responsabilidade? Sim, existe espaço para, assim como eu disse, no início era a forma amadora e não sabia. Qualquer um poderia mandar uma foto para replicar a bolsa, ou mandar uma foto, ou escutar a pessoa para criar as bolsas. Mas fui percebendo de que isto a nível comercial é muito desgastante, muito custoso. Por exemplo, se eu imaginar numa fábrica de refrescos, alguém chega e diz, olha, eu quero um refresco com certas características minhas. E ter que se desmontar todas as máquinas, os engenheiros sentarem, analisarem, fazer os testes. Acho que a nível comercial isso não seria tão sustentável. Então, trabalho a grosso, pesquiso o que está a bater no mercado, faço as modelagens, depois as carteiras em si. Então, dentro das carteiras, a pessoa pode ainda, por exemplo, se for de Kaplana, escolher o tipo de Kaplana que quer. Se quiser colocar um bolso, até aí aceita. Muito bem, interessante. Mas ao longo dos anos, gostávamos de perceber quais foram as principais conquistas que a marca Nguvu alcançou. Há, assim, alguma peça ou alguma coleção que se tenha evidenciado e que tenha marcado, de fato, a sua trajetória? Talvez começar com os best-sellers aqui. Okay. Tenho aqui esta carteira de mão. Okay. Eu chamo ela de Mimi, né? Porque a minha irmã vendeu muito serviço dela. Muito bem. E a sua irmã chama-se Mimi? Sim, chama-se Mimi. Boa, uma boa então, homenagem. dei ela a carteira Mimi, né? Então, é um nome designatório da própria carteira, né? Para poder comunicar de boa forma quando estiver a referenciar a carteira. Esta carteira já foi vendida muitas vezes em várias lojas da cidade de fora, porque além do preço, é algo muito, por exemplo, queres fazer, oferecer a alguém, compras, o preço está meio equilibrado e tal. Então, vendeu-se muito essas carteiras e ainda continua-se a vender, apesar de ser uma das primeiras carteiras a fazer. É uma das vantagens de costurar carteiras, são atemporais. Muito bem. E a seguir temos essa tiracol. Então, esta tiracol é também uma das best-sellers, por causa da questão da praticidade. Okay. As nossas manas saem muito, vão ao supermercado, então elas querem algo, vou usar uma expressão bem comum, algo de chapita. Basta pegar e sim, já só pegar, colocar no colo, vão fazer as suas compras, dá para meter o telefone, a carteira de documentos, de várias outras coisas. Também é sugestiva para oferecer. Muito bem. Super interessante. Muito bem. Sabemos também, e já mencionamos isso, que já colaborou com várias marcas e estilistas nacionais que têm reconhecimento nacional até internacional. Neste sentido, gostávamos de perceber quais foram os ganhos, quais foram os desafios destas colaborações que fez com estas outras marcas nacionais. Com essas colaborações que eu tive, fora em termos financeiros que eu tive, para mim a grande coisa é o aprendizado, porque eles trazem uma bagagem muito grande. Concretamente, por exemplo, falando da Afrique, do Nivaldo. Todos nós é uma figura inquestionável a nível da moda moçambicana, e aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço para ele, dizer obrigado pela oportunidade que ele me deu para poder trabalhar com ele. O que eu aprendi do Nivaldo, por exemplo, é a questão da produtividade. O branding, por exemplo, e a produtividade. Ela é uma pessoa muito querida, então, quando diz que quer uma coisa, olha, Miguel, faça umas 200, 100 carteiras. Então, como é que eu poderia gerir isso dentro do prazo? Então, isso alarga um pouco, expande um pouco a mente em termos de tentar procurar formas de ganhar produtividade. Isso que é a coisa mais importante na produção, porque se não produz, como é que vais vender? Muito bem. Já produziu mais de 10 mil bolsas, este é um número impressionante ao longo dos anos. Daí gostava de perceber como é que olha para o futuro da marca Nguvu. Há alguns passos que gostaria ainda de trilhar. Como é que vê a sua marca, como é que vê o seu trabalho daqui a mais alguns anos?
Bem, eu vejo a marca Anguvo da seguinte forma, como uma marca reconhecida em termos de qualidade, porque até o slogan da Anguvo é Make You Happy, fazendo as pessoas felizes. Por quê? Porque queremos que todas as pessoas consigam ter acesso às bolsas da Anguvo. Porque temos a capacidade, por exemplo, de produzir algo consistente. Não digo que os meus produtos são os melhores do mercado, mas em termos de qualidade, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos podem durar. Então, é ver o Pumula numa foto e ampliar a foto. Ele traz uma mochila da marca Anguvo. Muito bem. Estamos já no fim da nossa conversa. Queremos, obviamente, agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Mas, antes disso, é um jovem que diz que começa a perceber que tinha terminado os estudos. E daí queremos pedir que deixasse ficar uma mensagem a outros jovens sonhadores que, de alguma forma, hoje sentiram-se inspirados com a sua história. A mensagem é a seguinte: jovens, em vez de ficar tão ansiosos com o que fazer com o vosso futuro, podem engajar-se em trabalhos profissionalizantes, porque eles vão possibilitar vocês serem mais flexíveis e também, em termos de crise, quando há crise, você tem o seu próprio negócio, você pode se gerir e emprego não é só fazer faculdade, depois procurar um emprego. Você também pode criar o seu próprio emprego. Então, talvez parem de estarem tão ansiosos e procurem coisas que podem fazer, porque são tantas várias coisas. Até das coisas que já se fazem, não precisa inventar a roda. Podes pegar a coisa que alguém faz e tentar melhorar, que vai dar certo. As pessoas vão lembrar de vós. Miguel Maria, foi um prazer tê-lo aqui no Manhãs Alegres, obrigado e mais uma vez parabéns pelo trabalho fantástico que tem estado a fazer, sucessos para si, para a sua marca e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Bem, foi então o nosso espaço de criatividade aqui no sofá do Manhãs Alegres, ao